Fala pessoal, professor João navega aqui novamente para o episódio 7 do nosso Sinapses da Translação, dando continuidade aí à aquisição da nossa segunda língua. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema, porque ele é um tema muito denso e mesmo assim a gente não vai conseguir destrunchá-lo e falar especificamente de cada detalhe, não. Mas fica aí comigo que a gente vai aprofundar mais um pouquinho nesse tema. Roda a vinheta, produção. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, sobre quais são, as vantagens da gente aprender uma segunda língua. Vocês viram que é um trabalho descomunal que o nosso cérebro faz para que a gente consiga ter domínio de uma segunda língua. Não sei se vocês perceberam os vários, processos que estão envolvidos aí na aquisição de uma segunda língua, e na hora que a gente pensa que a gente faz todos esses processos e ainda acrescenta a ele o processo de translação, a gente vê o porquê, por exemplo, da teoria dos esforços de Gilli, O porquê que a gente precisa, às vezes, não é às vezes, é quase sempre, a gente tem que revezar, não dá para você interpretar muito tempo sozinho, porque o nível de qualidade da interpretação ele vai cair drasticamente, justamente por causa desse tanto de trabalho que o seu cérebro faz na hora que envolve o uso de duas línguas, principalmente quando você adquire essa língua passando o período ótimo de neuroplasticidade, que é a infância. A infância é o melhor período para se fazer neuroplasticidade. Então, é o melhor período para se aprender uma segunda língua também. Por quê? Porque quando você aprende a segunda língua na infância, ela vai usar os mesmos circuitos, justamente porque o cérebro tem uma capacidade maior de neuroplasticidade, ela vai usar os mesmos circuitos que ela usa para a L1, e a predominância vai ser o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o que a L1 usa. Então, a nossa língua portuguesa, por exemplo, ela vai usar estruturas, mas todas as estruturas voltadas para o lado esquerdo do cérebro. Tá ok? Que é uma área voltada mais para a linguagem. Quando a gente aprende uma L2, a gente tem a ativação das áreas análogas do cérebro no hemisfério direito. Eu tenho dificuldade, já falei para vocês. Então, aqui é o esquerdo, a minha aliança está aqui. Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Então, quando eu aprendo uma L2, por exemplo, as regiões análogas do hemisfério esquerdo também vão ser usadas. Então, eu uso os dois hemisférios. Entendeu? Na L2 eu uso os dois hemisférios. Por quê? Porque eu necessito de outros recursos para a L2, até que ela se automatize. Então, no nível inicial, eu utilizo muito, muito mesmo a minha memória explícita, minha memória declarativa. A gente já falou sobre isso nos outros vídeos. E com o tempo, à medida que eu vou avançando, vai passando, por causa dos gânglios da base e do cerebelo, para a minha memória procedural. E aí eu vou automatizando todo esse processo. Então é importante eu entender isso. Então, quais são os ganhos de fazer tudo isso, Porque se eu aprender esse tanto de coisa, tem que ter algum ganho, Eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Então, quando a gente aprende uma segunda língua, a gente tem um aumento da massa cinzenta. Então, estudos de imagem de ressonância magnética já mostraram que há um aumento da massa cinzenta. Então, o nosso cérebro, ele tende a aumentar, principalmente nas áreas ali do hipocampo e do córtex parietal inferior, tá ok? Hipocampo mais no centro aqui, córtex parietal é nessa região aqui de cima, inferior na parte de baixo, só para vocês localizarem melhor. Então, há uma maior ativação, um aumento nessas áreas, entendeu? E o que essas áreas fazem? O hipocampo é responsável pela memória, então vai ter uma melhora na memória, e o córtex parietal inferior, ele é responsável, córtex parietal inferior, ele é responsável pela construção do vocabulário. Então, isso vai tornar o processo de aprendizagem mais denso. Nós vamos ter uma capacidade de aprendizagem aumentada, porque aumentando a memória, aumentando o vocabulário, a gente tem uma capacidade de extensão da memória semântica muito maior. Então, a gente tem uma capacidade de aprendizagem maior. Então, há muitos benefícios de se aprender uma L2. Outra coisa vai ser a fortificação das sinapses. Sinapses são as conexões que os neurônios fazem um com o outro. Então, para que eu esteja falando aqui, os neurônios estão passando várias informações um para o outro, sabe? Então, os neurônios, eles vão se conectando. Sinapses, não é Libra, sinapses. Então, eles se conectam, e na hora que eles se conectam, vai transmitir informação. Então, há um aumento, na quantidade, uma fortificação
na quantidade das sinapses, ou seja, essa relação fica mais forte, e também há um aumento na velocidade, por exemplo, de um processo de transmissão de informação neural. Então, há um aumento da velocidade de transmissão nas informações neurais. Vejam para vocês verem, foi ótimo, né? Prestem atenção, que há um ganho muito grande na aprendizagem de uma segunda língua, e a gente percebe isso muito bem no nosso processo tradutório. A gente percebe que, com o tempo, a gente consegue reter muito mais informações. E à medida que a língua de sinais vai passando de um processo de memória explícita, declarativa, para uma memória procedural, igual eu já expliquei nos outros vídeos, vai ficando ainda mais fácil para a gente, porque a gente gasta menos energia. Mesmo em falantes avançados da segunda língua, mesmo neles, a gente ainda vai continuar utilizando os dois lados do cérebro, entendeu? Que é diferente, por exemplo, de uma criança, quando ela adquire as duas línguas, por exemplo, antes dos 6 anos de idade. Provavelmente, em quase 99,9% das vezes, quase sempre, né, ela vai usar só o lado esquerdo. Só o lado esquerdo, assim, ó. Eu acho que eu acertei que a aliança está de cá. Então, só o lado esquerdo do cérebro que vai trabalhar de uma forma mais ativa, porque o hemisfério esquerdo é responsável pela linguagem, tá ok? Na pessoa que aprendeu depois desse período ótimo, porque a gente faz plasticidade cerebral a vida toda, mas os níveis, os tipos de plasticidade, eles mudam e demora mais tempo para que haja essa plasticidade. Não é igual uma criança que a plasticidade acontece muito mais rápido, entendeu? Então, para que o cérebro do adulto faça a plasticidade, demora muito mais tempo. Por isso que, às vezes, o adulto não perde o sotaque. Por isso que, por mais que ele aprenda, o sotaque continua, entendeu? Por causa disso. E ele ainda vai usar os dois lados do cérebro, ao contrário de um nativo. O nativo só usa o hemisfério esquerdo mesmo. Então, a gente vê que o cérebro trabalha mais. Por quê? Porque as áreas análogas do cérebro, elas vão... Ou seja, quando eu falo análoga, gente, é porque aqui tem uma área, que é a área de Broca, por exemplo, a área análoga, a mesma área, o mesmo lugarzinho aqui, também vai trabalhar. A área de Wernicke, que fica aqui no fundo, né, que eu falei para vocês aqui da verdade, do hemisfério esquerdo, a área análoga dela aqui também vai trabalhar. O córtex frontal dos dois lados vão trabalhar, e geralmente trabalha só do lado esquerdo, quando a gente está falando da L1. Então, o maior trabalho é do lado esquerdo na L1. Quando a gente está na L2, mesmo os falantes avançados, aqueles que adquiriram uma segunda língua após a infância, né, eles tendem a utilizar, a manter, a continuar utilizando os dois hemisférios para conseguir utilizar a L2. Tá, ok? E quais são as principais diferenças? São essas que eu falei para vocês, sabe? Primeiro que a L1 ela é processada em circuitos automáticos e altamente integrados, principalmente no hemisfério esquerdo. É importante a gente entender como assim, principalmente no hemisfério esquerdo, João. O cérebro todo trabalha junto. Mas o maior trabalho da linguagem, da L1, é no hemisfério esquerdo, porque o hemisfério esquerdo ele é mais responsável por questões de linguagem, entendeu? Então, o hemisfério esquerdo ele trabalha mais na L1. Mas também a L1 está automatizada e está altamente interligada, sabe? Todas as funções estão altamente interligadas. Então, isso acontece numa velocidade tão grande que já automatizou, é memória procedural. Então, eu gasto menos energia. Aonde que eu vou gastar energia na L1? No planejamento da fala. Tá ok? Que aí eu vou gastar bastante energia, porque eu tenho que planejar de que forma que eu vou falar. Mas a fala já é fluente, ela já tem prosódia, ela já está totalmente desenvolvida, ela já tem entonação, eu já conheço todos os sons da língua, eu não vou ficar derrapando em nenhum som. Na L2, a gente tem que controlar a influência da L1 durante muito tempo, então acaba que o córtex frontal trabalha mais. Então o cérebro trabalha muito mais, porque a gente tem que controlar a influência da nossa primeira língua. Lembra que a gente sempre fala, né, da influência do português na Libras? A gente tem que treinar o cérebro para isso. Então, além de falar uma nova língua, a gente precisa inibir as questões relacionadas à L1. Então, dá muito mais trabalho para o nosso cérebro. E a segunda língua, a L2, ela vai utilizar nos iniciantes. Ela vai ativar áreas adicionais. Então, o córtex pré-frontal vai trabalhar mais, então exige mais esforço. A memória explícita trabalha mais.
tô repetindo muito, gente, porque esse conteúdo é denso, entendeu? Então, nos 4 episódios do Sinapse da Tradução, episódios 5, 6, 7 e 8, eu vou repetir bastante para que vocês consigam entender do que eu tô falando, tá bom? Então, não deixe de assistir esses episódios em sequência, não perca que vai ser muito legal. E deixe as suas dúvidas aqui no comentário. Mas, para terminar, na segunda língua, nos iniciantes, a gente tem uma maior ativação do córtex pré-frontal, porque é um esforço mais consciente. À medida que ele vai avançando, os circuitos vão se aproximando da mesma circuitaria da L1, mas eles podem continuar com ativação bilateral. O que quer dizer isso? Vão usar ambos os hemisférios para que a L2 funcione. E isso acontece principalmente, gente, se a gente tiver adquirido a L2 após a infância, após os 9 anos de idade, entendeu? Então, se a gente adquiriu depois dos 9 anos de idade, no meu caso que adquiri com 15 anos de idade, então ativa os 2 lados do cérebro, tá ok? Eu uso os 2 lados do cérebro para poder utilizar a minha L2. E a maioria daqueles que aprenderam depois da infância também, tá ok? Então, é bem mais comum que quem aprendeu na infância tenha os circuitos iguais, tanto para L1 quanto para L2, tá ok? Então, ficamos por aqui nesse episódio 7 do Sinapse da Translação. Não deixe de curtir, deixe o seu joinha, tá, gente? Não esquece. Se você não segue a Academia Tratos, passe a seguir para você ter mais conteúdos interessantes como esse. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.